Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Esse é o segundo dia. Esse webinar está sendo realizado pela Brasil Postos, junto com o portal Seu Posto de Gasolina. E o nosso objetivo é fazer uma união dos revendedores para que, nesse momento, do dia 25, 26, 27, a gente está no auge, aí, no olho da crise, a gente consiga encontrar algumas soluções, a gente consiga fazer uma troca de experiências, a gente aprenda e escute junto com os revendedores como que eles estão fazendo para passar exatamente esse momento de crise. Então, é por isso que nós montamos. Para fazer isso, a gente convidou o Carlos Bispo, que é um parceiro amigo nosso, e ele é o nosso convidado, então, e ele vai nos ajudar a falar sobre isso. Para quem não assistiu ontem, então eu recomendo que vocês assistam, depois a gente vai colocar o link do dia de ontem, em que a gente já iniciou um plano de ação sobre como tentar vencer essa crise, e hoje a gente vai seguir essa linha, principalmente falando das questões bastante delicadas, que são margens, volumes, compras, precificação, e é para isso que a gente vai dedicar esse tempo de hoje. Então, está chegando mais o Flávio Mota. Então, seja bem-vindo, Carlos. Eu queria começar com você dando as boas-vindas e que você passasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, novamente agradeço, Renato, pelo convite. A você que está chegando também, está assistindo agora, está assistindo na sequência. Bom, a minha mensagem é a mesma de ontem, né? Você, revendedor, agora nesse momento, acho que agora, de certa forma, acalmou um pouco mais essa questão de medidas provisórias, questões de legislação. Eu acho que agora, como eu disse dias atrás, é onde o revendedor está aterrissando. Todo mundo está aterrissando, na verdade. Aonde entra a discussão agora é se a gente continua, se volta ao normal, a crise econômica, enfim. Mas aqui não é o nosso debate. O debate é o seguinte: a situação que está hoje não está tão boa, estamos sem volume. Então é mantendo aquela máxima de ontem. O revendedor tem que ter agora seriedade nos seus atos, na sua gestão, e serenidade também, que eu acho que é a palavra que eu mais estou ouvindo, inclusive, em todo o mercado, por todos os empresários e órgãos reguladores. Serenidade para a gente poder não criar pânico, não poder entrar em caos também. Vai ser difícil, mas aqui qual que é o nosso propósito desse evento? É justamente, não dá para fazer mágica, isso já é sabido, mas o propósito é que a gente diminua ao máximo os impactos causados aí pela economia, pela crise na saúde, dentro do seu posto, dentro do seu negócio. Tá legal? Então, vamos lá, boa aula para nós, bom webinário, Renato. E agora me coloco à disposição aí para fazer aquele bate-papo, responder as perguntas e a gente dá sequência aí nos nossos tópicos. Bacana. Bom, então, Carlos, assim, talvez seja uma das principais dúvidas, né? Todo posto, ele tem um contrato de volume, principalmente o posto bandeirado, ele tem um contrato de volume com a distribuidora, né? E a pergunta que o pessoal muito tem feito é como que vai ficar esse relacionamento, qual a postura que eles devem tomar, porque é muito provável que com a queda eles não vão chegar nem perto desse volume. E qual que você acha que tem que ser a postura que eles têm que tomar com relação a esse problema do volume? Legal. Então é o seguinte, praticamente acho que hoje pela manhã eu vi um pronunciamento da última companhia, né, das 4 maiores. Eu vi o pronunciamento e era algo que saiu nesse pronunciamento de cada distribuidora, muito parecido, um ponto em comum com relação aos seus volumes, né? O ponto principal é, se você tem um contrato, né, aquele contrato mercantil de compra e venda, você deveria, né, essa era a nossa recomendação anteriormente, até antes do pronunciamento, que era entrar em contato e solicitar a suspensão da performance desses 2 meses, pelo menos abril e maio. Tá? Por quê? Será o próximo mês o impacto maior. Né? Nós começamos na crise aí de desabastecimento agora e redução há uns 15 dias, né, Renato? Então, ainda você pegou um comecinho do mês tendo a performance normal, o giro normal. Mas o próximo mês, abril e maio, tende a ser onde você vai sentir o impacto do volume.
Então, tanto para a questão de performance, tanto para a questão de CVM contratado, era necessário você fazer um pedido de suspensão para a distribuidora, para a companhia, para não contar com esse prazo e automaticamente ela postergar esses 2 meses de volume ao final do contrato, ou seja, acrescentar ao final do contrato, tá bom? Mas é claro que a gente está falando sobre prazo. Agora, se o seu posto ele está, de certa forma, com um volume vendido mensalmente, que você compra da companhia mensalmente, maior do que o volume contratado, então você pode ser que esses 2 meses não tenham impacto, porque o que vale no contrato junto com a distribuidora, isso em contrato de CVM, não de imagem, é que se você cumprir a galonagem antes do prazo, você automaticamente pode fazer uma renegociação com ela para um novo contrato ou simplesmente fazer a notificação para desligamento ou não renovação desse contrato. Tá legal? A denúncia espontânea. Portanto, nesse momento, todas as distribuidoras maiores já anunciaram a postergação desses 2 meses, suspenderam essa contagem de volume, transferindo, então, acrescentando ao final do contrato, Renato. Bacana. Só para reforçar, Carlos, você sugere como que deve ser formalizado esse contato com a distribuidora, porque talvez só verbal, via WhatsApp, não seja suficiente, né? O ideal é assim, pessoal. A gente sempre costuma falar, Renato, o seguinte. Geralmente, Carlos, só um pouquinho aqui. O pessoal está dizendo que o teu áudio está muito alto, está voltando. Abaixa o volume aí. Do meu? Poxa, que estranho. Tá, então vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu diminuir aqui. Tá dando microfonia? Foi uma só pessoa que falou, Renato, ou mais? Foi o posto mais. Porque de repente o som dela ela pode estar com o volume ligado, o microfone dela ligado, tá? Pode ser, só para verificar. Peça agora para os outros verificarem se está acontecendo com eles também. Bom, vamos lá. Então, depois vamos pedir para o nosso amigo do Posto Mais aí, para ver se está tudo ok. Então, a gente estava falando, Carlos, com relação ao registro da solicitação da postergação. CVM contratado, né? Do volume, isso, exatamente. O que eu estava falando era o seguinte, a gente costuma dizer que o contrato que você faz com a companhia não é meramente um contrato onde você discute cláusulas, né? Geralmente a gente fala que é um contrato de adesão, porque você segue praticamente todas as cláusulas padrões, né, da própria companhia. Então, é muito importante que nesse prazo, apesar de já ter tido o pronunciamento, que eu acho que é válido, é mais do que público e comprovado, evidenciado, é importante, então, que você solicite, encaminhe um e-mail para a sua gerência da companhia, só constatando o seguinte: de acordo com o pronunciamento feito pela distribuidora, acredito que o meu contrato, a minha situação, o meu posto, se enquadra nesse perfil de prorrogação de prazo. Eu acho que é uma forma de se manter também aí formalizado, sempre que é um contrato de adesão onde não modifica ou ratifica cláusulas, é importante que se lá no futuro, espero que não, mas que você venha fazer algum tipo de discussão judicial, é importante que você tenha um e-mail, pelo menos, informando sobre uma tentativa de prorrogação, uma tentativa de alteração do contrato ou uma renegociação. Legal? Mas é claro que aqui não é nenhum ordenamento jurídico, né? Eu não sou advogado, isso é o que a gente participa na prática aí, na validação de contratos e ajuda. Qualquer dúvida que você tiver com relação ao contrato, você pode consultar seu advogado para confirmar isso. Bacana. Carlos, então você acha que o volume não é uma preocupação tão iminente agora? O que você acha, então, se o volume, com relação à margem, o que você indica? Eu tenho recebido muita mensagem nos grupos de postos falando que sugerisse que fosse feito um preço de pauta, que a gente sabe que isso é uma coisa que não é permitida. Eu vejo muita gente também fotografando o preço de postos que estão jogando o preço lá embaixo. E como é que fica a margem? Qual que é a orientação que você fala com relação à margem?
Tá, Renato. É um fato importante, só concluindo a sua primeira menção a respeito de não se preocupar com o volume. A sua preocupação agora sobre performance de contrato no volume para atendimento, é isso que é o que a gente está falando. É uma crise que está todo mundo passando, ele não é o seu prejudicial agora. O mais importante agora, como eu sempre digo, é o seu caixa. É a forma de você se manter em pé até que tudo isso passe e volte à normalidade. Então, dessa maneira, o importante agora falando sobre a margem é que antes ainda da gente falar sobre margem, nós temos aí, Renato, pelo menos dois pontos de atenções. Primeiro, é a sua gestão de estoque, tá legal? Você, assim, concomitantemente a essa questão da crise, também veio a queda do petróleo, né, com a retaliação e tudo mais. Então, os preços também baixaram, estão baixando. Você pode verificar que toda semana está tendo uma redução. Já era para ter reduzido, ainda tem margem para reduzir mais um pouco. Mas pela política da Petrobras, pelo conservadorismo, ou até uma insegurança, ou até mesmo uma falta de expectativa sobre o que poderia acontecer ou não, se poderia subir o valor do petróleo ou não, de certa forma acabou segurando um pouco o preço. Mas a tendência ainda é que se baixe um pouco. Então, qual era a nossa recomendação? Que você comprasse o mínimo possível. E ainda se mantém que você compre o mínimo possível. Porque tudo isso pode impactar na sua margem. Vou dar um exemplo clássico, simples, Renato. Vamos dizer o seguinte, você está trabalhando com estoque mínimo. Então, você foi lá e comprou hoje, por exemplo, a gasolina a R$ 4,50. Tá bom? Então, você vai fazer a sua precificação normal, de repente vai vender por 5, 5,10, 5,20, não é o detalhe aqui, até por uma questão de compliance e tudo mais, mas vamos só fazer um fato aqui quantitativo, né, para ilustrar. Então, você comprou a R$ 4,50. Legal? Só que aí acontece o seguinte, chega amanhã a Petrobras baixa de novo o preço na gasolina e aí você vai ter que baixar vai comprar uma nova carga a R$ 4,00. Tá? Um exemplo bem grosso. Então você comprou a R$ 4,50 e a sua próxima compra vai ser 4. Imagina se nessa compra de R$ 4,50 você achou que estava tendo vantagem, que o seu caixa estava tranquilo, que você ficou com medo de não ter combustível mais perante a crise, parar o transporte. Você comprou um estoque a mais do que precisava. E ainda contando que seu volume baixou aí no mínimo 50% atualmente. Você estaria prejudicado. Por quê? Se você não tiver essa política de gestão de estoque e trabalhar no mínimo, esse R$ 4,50 que você pagou o combustível, se o seu concorrente pagar 4, você vai ter aí um gap de erro na sua precificação ou uma perda de 50 centavos. Tá legal? Então, dessa maneira, antes de falar da precificação, da margem, é importante salientar a questão da gestão do estoque. Tudo bem, Renato? Tem alguém perguntando alguma coisa ainda sobre gestão de estoque? Vamos pausar para poder não enrolar. Pontuando o que você falou, então, na prática, aí, dessa forma didática que a gente está tentando passar, é comprar o mínimo possível, porque existe uma possibilidade de oscilação do preço do petróleo e o indicado é ter bastante cautela nesse momento. Exatamente. Simplesmente porque as distribuidoras elas estão com estoque ainda, porque baixou a demanda. E elas, muitas vezes, carregam o seu estoque, né, o que eles chamam de cash and carry, tentando conseguir um preço maior. Só que aí o que acontece? Ela está vendo que o preço está caindo e ela está com estoque alto. Então, eu já vi algumas distribuidoras, inclusive, das grandes distribuidoras, oferecendo combustível para postos sem bandeira, que é para justamente incentivar, desovar o estoque. Então, muitas vezes, você toma cuidado, porque você acha que talvez, em todas as distribuidoras, não só as renomadas agora, mas também as regionais, se elas estiverem oferecendo para você uma condição especial de compra de combustível no volume X, eu vou falar para você o seguinte, compre somente o necessário. Se o preço for bom, para o necessário, ótimo. Agora, se você tiver que comprar um volume acima do que você tem vendido, eu recomendo você não arriscar, porque você não é o momento de você ter algum tipo de ganho inflacionado no combustível. Tá legal? Não é hora de especular. Então, toma muito cuidado. Você, bandeira branca,
se grandes distribuidoras também vão oferecer para você uma condição diferenciada das distribuidoras regionais, compra só o necessário. Aproveita essa oportunidade, mas para o necessário. Vá cotando devagar, porque se você tiver com o estoque cheio e cair o preço amanhã, aquele seu concorrente que está trabalhando ajustado, ele vai comprar combustível muito mais competitivo que você, vai vender com preço mais competitivo que você. Legal? Ficou claro, Renato, aí? E é uma regra básica de mercado, né, Carlos, de oferta e de demanda. Vai ter uma oferta muito grande, porque quem ficou parado não gastou. Não é que quando vai voltar a economia é que vai todo mundo encher o carro. Pelo contrário, as pessoas até encheram antes e vai levar um tempo aí até a economia começar a girar como era. Então, eu acho que as distribuidoras vão ter uma preocupação bem grande em desovar esse estoque deles. Com isso, o posto talvez pode ser mais competitivo na compra. Concorda, Exatamente. Carlos? Exatamente. Legal. Então aí, Renato, nós resolvemos o problema de um ambiente externo, que é a oferta. Tá bom? Perfeito. Agora a gente tem que começar a olhar para dentro do posto, falar um pouco sobre a nossa demanda. O nosso volume caiu. As nossas despesas, algumas vão ter impactos no próximo mês, algumas vão se reduzir no próximo mês, outras não. Então, quem está com dificuldade, por exemplo, de renegociar o aluguel, conforme nós conversamos ontem, se for um aluguel, né, onde o posto tem um contrato com o dono do imóvel, que é uma pessoa física e está irredutível, você vai ter que pagar aquela despesa. Se você está mantendo, não fez nenhum acordo de salários sobre os funcionários, vai ter a despesa. E você vai ter que pagar sistema, internet, energia elétrica e assim por diante. Então, o que ocorre? Os seus custos estão altos agora, o seu custo fixo, né? Sua despesa fixa, melhor falando tecnicamente. Então, é o momento realmente de você tomar muito cuidado na compra. Legal, comprou, está no estoque. Agora vamos falar de margem e precificação, né, Renato? Então, assim, antes de fazer a sua precificação, não saia, de certa forma, copiando o seu concorrente, achando que ele está sendo esperto em precificar. Tá bom? Nós estamos num momento delicado e só você conhece a situação do seu posto. Então, eu volto naquela velha regra de quem, de repente, aí já fez o curso de gestão financeira comigo, vai saber. Seguinte, você tem que dominar os seus números, dominar as suas despesas. E nunca foi tão importante nesse momento você pensar muito mais em margem do que volume. Tá legal? Você pode gastar a energia que você quiser agora, né? Energia pessoal, né? Que eu quero dizer, de tentar arrumar estratégia, colocar meta, esquece. Tá legal? Agora é uma hora que você vai ter que pensar em pagar contas. É isso. Não dá para você atingir metas, não dá para você poder tentar fazer estratégia mirabolante para vender mais. Pensa o seguinte, o que eu sempre costumo dizer. Pensa na qualidade da sua margem nesse momento. Por isso que eu falei que a compra é importante. Por isso que você não pode ter falha na sua margem perante o mercado. Porque a sua margem, tá legal? Ela tem que ser a melhor possível. Tá? E como que você vai saber qual que vai ser a sua melhor margem? Primeiro, se faltou aí técnica para você de gestão financeira, infelizmente você vai ter que correr atrás agora e aprender. Que é simplesmente você apurar a sua margem de contribuição. Tá? Renato, para quem não sabe o que é a margem de contribuição, é o seu preço de venda menos as despesas, os custos variáveis menos despesas variáveis, vai ser igual à sua margem de contribuição, que por sua vez ela vai servir para cobrir essas despesas fixas. Diga, Renato. O pessoal ainda está comentando do teu áudio, Carlos. O que será? Tem mais aí a Bruna, está nos ajudando aí, está nos dando o feedback aqui que o áudio está alto. Então, se der para te dar uma regulada. Mas, então, quando a gente está falando agora de margem de contribuição, que às vezes as pessoas não dominam e você estava ensinando aí o que pode ser a margem de contribuição, que é a margem de contribuição, é importante que o posto comece a dominar também o seu centro de custos. E talvez aí seja um grande gargalo, né, Carlos? A gente que já acompanha o trabalho de gestão financeira, a capacidade que tem de você inchar a sua empresa, sempre achando que um custo menor não vai ser significativo, e no final você está dentro de uma bolha, né? E talvez esse seja o momento de realmente cortar, né? De olhar para dentro da sua empresa e ver o que pode ser cortando.
Na prática, Carlos, você que já orienta tanto o revendedor, que custos que você já viu que a maioria deles podem importar e que às vezes não impacta tanto na operação? Tá, então vamos lá. Por gentileza, verifique, eu coloquei o fone de ouvido, tá legal? Verifique se agora o som está saindo normal. Você está me escutando, Renato? Eu estou escutando bem. Perfeito. Então eu coloquei porque pode ser que o mesmo volume que está saindo do meu notebook aqui estava entrando no microfone, tá? Mas estava dando retorno. Vamos ver agora. É para melhorar. E também o Alto Posto Araújo e Góes está perguntando qual é a margem média sugerida por vocês? Legal. Então, Renato, antes de responder o que você me perguntou, para fazer sentido no que eu estava falando, eu vou antecipar. Vamos falar da margem rapidamente, tá bom? Então, assim, ó, como eu falei para você, você tem que ter a melhor margem possível agora. Você tem que pensar em margem qualitativa. Você não tem que pensar em volume porque você não vai conseguir gastar toda essa energia com volume. Então, garanta a sua margem. Carlos, nesse momento, qual que é a margem ideal? Eu vou te falar o seguinte, a margem ideal para você é aquela margem que, dado a previsão de volume que você vai fazer, você consiga cobrir as suas despesas. Tá legal? Você pode não ter lucro, mas aí que está o ponto importante. Por isso que eu falei da margem de contribuição, porque você tem que achar o seu ponto de equilíbrio. Tá legal? Eu não vou entrar agora, Renato, em muitas técnicas. Eu vou falar assim o básico, assim, de bate pronto. Mas que o revendedor aí, se tiver com um lápis agora, uma caneta na mão e anotar, ele vai entender e vai fazer essa primeira conta. Não vai ser assim na doutrina fundamental do ponto de equilíbrio, mas vai ajudar ele, tá? Então, é o seguinte, se você quiser anotar também aí, Renato, anota aí. Ó, nesse momento, tá bom? Vou falar bem devagar, que é porque eu quero que você entenda, que se você entender isso aqui hoje, vai mudar o seu jogo para ficar vendendo da maneira correta, tá bom? Então, é o seguinte, o que você vai fazer aí no seu posto? Você já sabe mais ou menos o quanto você está perdendo de volume. Então, vamos falar que se você vendia 100 mil litros por mês, você vendeu 100 mil litros no mês passado, e a expectativa é que caia 60% do seu volume, logo, esse mês, a expectativa nos próximos 30 dias é que você venda 40 mil litros. Tudo bem até aí, Renato? 40 mil litros. Eu vendia 100, perdi 60, tenho vendido com 40 mil litros. Perfeitamente. É isso aí. Aí agora é o seguinte. Legal, então você já sabe isso daí. Agora eu falei para você que você precisa dominar todas as suas despesas. Então você vai fazer o levantamento de todas as suas despesas, aquelas despesas que são fixas agora, tá legal? Necessárias para o posto, ok? Você já fez todo o que a gente vai falar sobre um pouco de redução, mas você já sabe qual que é a sua despesa fixa. Então, vamos falar o seguinte, se você tem um valor, por exemplo, de 30 mil reais de despesa fixa nesse momento, e vai vender 40 mil litros, tá bom? Logo você vai ter que fazer uma continha básica. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esses 30 mil reais, que será a sua possível despesa fixa, e vai dividir por 40 mil litros, que é a sua previsão de vendas ou a sua estimativa de vendas. Legal? Se você bater aí, Renato, vai dar quanto nesse nosso exemplo? Se você tiver com a calculadora aí, fácil. Eu não tô com calculadora, é 30 mil dividido por 40, 30 mil de custo dividido por 40 mil litros. Isso aí, essa é a conta mesmo. Tá? Então, mas depois alguém pode fazer aí e comentar para nós, até para a gente ver a interação. E aí é o seguinte, você vai chegar lá no valor em centavos. Isso é óbvio. E o que vai ser? Vai ser uma despesa por litro. Ok? Então é o seguinte, vamos falar que você pegou, eu tenho aqui, eu vou pegar e vou fazer, Renato, até para não prejudicar essa situação aí. Então só um minutinho aqui, vamos lá. Então, pegando a calculadora aqui. Então, vendedor, o que eu falei para você? 30 mil reais a sua despesa fixa prevista já depois das reduções. Tá legal? Dividido por 40 mil litros que você vai vender, isso é um caso hipotético. Tá legal? Daria 75 centavos por litro. Tá bom? Então, ou seja... Aqui tá o pessoal da Posto Mais aqui, a Débora está nos ajudando aqui, dizendo que é 75 centavos. Isso. Tá bom? Aqui é hipotético, tá bom, pessoal? Pode ser para mais ou para menos. É que eu encontrei um número agora aqui para te deixar mais claro possível. Tá? Porque 100 mil litros é pouco o custo para ter 30 mil de despesa. Mas vamos falar que fosse 75 centavos por litro de despesa. Você vai falar, poxa, é alto porque caiu o seu volume. Então, a sua precificação ideal seria o quê?
você pegar o preço que você comprou da distribuidora que chegou para você, vamos falar que fosse aí, por exemplo, R$ 4,50 e atribuir a margem de 75 centavos. Aí você chegaria a R$ 5,25 o seu preço. Tá legal? Captou? 4,50 vezes ponto Não, 75. R$ 4,50 é o preço de custo da compra, já incluso o frete, tá bom? Mais 75 centavos que é para cobrir os seus custos fixos para esse período. Porque nós estamos falando de margem ideal, não estamos falando se vai estar o preço muito alto ou muito baixo, tá legal? Não estou falando aqui de competitividade. Está falando de uma margem saudável. Margem saudável. Aí você vai fazer no seu posto. De repente, o seu posto vende 300 mil litros, caiu, está vendendo 150. Aí você tem uma despesa fixa de 50, por exemplo. Aí você pode chegar em 25 centavos por litro, 30, 40, 50. Aí vai depender da operação do seu posto. Então, por isso que eu estou te falando. A margem ideal sua é preço de venda, tá legal? Somado a sua despesa fixa dividido pelo volume previsto. Ok? Aí você vai chegar no seu preço de venda. É claro que se você tiver com um volume um pouco mais alto, quanto mais alto o volume, melhor, você pode atribuir a sua margem de lucro. Mas eu estou falando assim agora, para você pagar suas contas. Tá legal? Eu teria que entrar aqui no ponto de equilíbrio, mas demandaria compartilhamento de tela com você, uma planilha, algo desse tipo, ou desenhar. E a gente não se preparou para isso, né, Renato? Não teve tempo. Ô, Carlos, pode falar. Então, fica muito claro aí que se você tiver uma margem para você ficar competitivo com relação aos seus concorrentes, você tem que, de alguma forma, reduzir a sua despesa fixa. Isso. Ô, Débora, eu acabei vendo aqui, ó, você falou assim, ó, o concorrente compra 4 mais 0,75, 4,75. Veja bem, os números aqui foram hipotéticos, tá bom? Mas você entendeu o raciocínio. O raciocínio você entendeu. Que ela compra por 4, acrescenta 0,75, vende por 4,75. E isso eu estou falando, nós estamos aqui falando de questão de sobrevivência. Que no final do mês, você pague as suas contas. Entendeu? Por isso que é importante uma sintonia entre você comprar bem, fazer gestão de estoque, precificar corretamente, dominar os números da sua gestão e pensar em, pelo menos, ponto de equilíbrio. Acho que ficou claro, né, Renato? Porque às vezes eu começo a falar aqui, eu viajo, né? Eu vou falando. Então, de repente, aí você pode ajudar se tiver algum comentário ou se você não entender, que aí eu reforço. Eu acho importante, então, talvez, só a gente dar uma lembrada aí, o que é o ponto de equilíbrio. Porque quando a gente fala de margem, a gente tem que também ter essa métrica na cabeça. O que você considera uma margem que vai deixar com que a operação fique no ponto de equilíbrio? Tá, então vamos lá. O ponto de equilíbrio é o seguinte, é o valor, é o volume que você precisa vender. No caso do posto eu falo volume, ou se fosse um outro tipo de empresa, o faturamento, se fosse ponto de equilíbrio financeiro. Mas para o posto já tem uma regra adaptada que é específica para posto. Então, é o volume que você precisa vender para, pelo menos, cobrir as suas despesas fixas. Tá legal? Então, por isso que eu apresentei antes para você a margem de contribuição. Tá? Que a margem de contribuição, o que é? O quanto sobra para você cobrir as suas despesas fixas. E aí você faz o ponto de equilíbrio para poder saber se essas despesas e custos fixos, o quanto você precisa vender para pelo menos empatar. Vou dar um exemplo. Quando você faz o ponto de equilíbrio, você pode identificar o seguinte, você tem lá 30 dias dentro do mês. Pode ser que quando você sabe que você precisa vender X volume para poder cobrir as suas despesas ou até te pagar o seu lucro e por sua vez você empatar, ou seja, não ter lucro e nem despesa, então você, quando alcançar esse volume, significa dizer que você já pagou as despesas do mês e o que você vender dali em diante é o seu lucro. Tá bom? Então vamos dizer que no dia 20 você alcançou o volume do ponto de equilíbrio. Do dia 21 ao dia 30, tudo que você vender, aquela margem gerada vai ser possivelmente o seu lucro bruto. O seu lucro. Tá bom? Então fica claro. Por que é importante? Nesses 10 dias você pode trabalhar com uma campanha, você pode fazer algum tipo de desconto se você quiser, porque você já sabe que as contas já foram pagas economicamente. Certo, Renato? Seria isso? Carlos,
mas os sistemas de automação, e aí eu queria ouvir da nossa audiência aí, que também está nos ajudando, eles já não entregam esses coeficientes prontos. Por exemplo, se você pegar um sistema de automação específico para postos, eu queria ver aí o pessoal que está nos ajudando, ele não entrega esse número pronto, despesa fixa, custo fixo, custo por litro. Existe algum sistema ou isso tem que ser feito tudo manual? Veja bem, eu falei até ontem, né? Lembra do relatório? Se você assistiu a aula de ontem, eu pedi para você consultar aí um dos relatórios mais importantes nesse momento, que é o que você vai chegar para fazer todo esse cálculo, tá? Que é o vendas, margens e custos, ou vendas e margens, algo desse tipo. Que lá você vai ter o percentual do custo, o percentual do lucro bruto, vai ter todas as informações ali que você vai fazer uma análise, como a gente fala, um exame clínico, né? Não precisa entrar em nenhum detalhe, exames mais específicos. Então ali você vai ter de cara, tá? Agora, manualmente, Renato, é possível. Só que eu falei ontem, a grande dificuldade do revendedor é que ele não utiliza a capacidade que o sistema pode dar em termos de customização. Né? Então, assim, merece um investimento dele, porque só na hora da dificuldade, da pressa, é que a gente fala, poxa, se eu tivesse trabalhado corretamente o sistema, com um clique aqui, estou exagerando, né? Mas um clique eu poderia ter todas essas informações já na palma da minha mão. Até pelo celular, talvez eu conseguiria otimizar esses relatórios. Então, novamente eu reforço, é importante que todos os registros estejam no seu sistema e todos os relatórios sejam exploráveis. Tá legal? Não sei se era essa a sua pergunta ou de quem perguntou. Só fazendo aqui um comentário, Edinaldo, é isso mesmo, o break-even que a gente fala, tá? Perfeitamente. É isso mesmo que a gente, de certa forma, trabalha, né? O conceito financeiro. Eu sempre costumo trazer em linguagem bem mais objetiva para o dono do posto, que é para ele entender, né? A gente tem que falar aqui especificamente do posto, mas é isso mesmo, tá certinho, tá legal? Aí só vendo aqui, aproveitar que eu estou aqui, Renato, ó, é importante ter a média dos custos fixos para poder fazer a margem. Bruna, exatamente isso, tá legal? Se você não tiver domínio dos números, como que você vai saber que resultados você tem? Não tem como. Né? Muitas vezes, como eu falei, pelo achismo, o revendedor erra em até 30%. Tá? Aquele lucro que ele achava que ele tinha, de repente é prejuízo, não é lucro. Vai lá, Renato. Eu tenho aqui a contribuição do Posto Mais, que eles dizem que usam um sistema web posto que entrega um DRE, que é um relatório vendas e que apresenta vendas e lucratividade. Então, acho que fica a dica aqui também, né, para as pessoas repensarem o sistema que estão usando agora, se entrega todos esses relatórios, até porque essas próprias empresas de sistemas também vão sentir essa mudança com relação a esse período e vão ter que entregar mais. Talvez seja um momento de avaliar o que está sendo entregue, né, no pacote de valor e de soluções dessas empresas. Legal. Mas, cara, só um detalhe importante, Renato. Tá certo, o Posto Mais está falando certinho. Só que é o seguinte, vendas e lucratividade que você tem aí é o mínimo que você tem que utilizar para atingir o domínio dos números, tá bom? Eu conheço também muito revendedor que fala assim para o gerente, para o assistente administrativo, olha, eu quero aqui uma escrituração impecável. Só que escriturou, lançou tudo, mas não teve assim a oportunidade, ou não teve, de certa forma, a vontade mesmo, tá legal? Tô falando, às vezes a gente tem que dar uma sapatada aqui que é para poder acordar. Né? A pessoa não emite o mínimo do relatório para poder entender como está a sua situação. E aí ele acha. Então ele investiu um baita tempo para poder, de certa forma, otimizar o sistema, usar o sistema naquilo que ele pode, e ele peca por não analisar e melhorar ainda mais o sistema. Tá? Então essa de lucratividade de vendas, é isso aí. É o mínimo que você tem que tirar. E, cara, o dashboard, ele vai respeitar aquilo que você, de certa forma, criou. Assim como uma DRE. Demonstração de resultado do exercício. Se você implantou o sistema de input no seu posto, tem lá todos os processos, um POP de registro de todas as suas notas fiscais, todas as despesas, que um prego que você pague ali tem a nota e registro, e você tem uma DRE, legal, essa DRE é verdadeira. Agora não adianta também criar falsa expectativa.
a DRE ela vai aparecer, verdadeiro ou falso ali. Então, é importante que você tenha criação de processos de registrar tudo que é importante, tá bom? E o dashboard, para quem não sabe, é simplesmente um resumo ali, uma área de trabalho onde você tem as informações todas sintetizadas, onde você pode criar indicadores econômicos, onde você pode, de certa forma, saber o volume estimado por mês. Você pega, sabe aquelas informações principais que você tem que ter para analisar? Ou seja, qual é a estimativa de venda esse mês? Qual que é o meu custo médio por frentista? Quanto que é o meu custo médio por litro? E assim por diante. Qual que é a minha lucratividade por litro? É o dashboard, onde você acumula ali todas as informações necessárias extraídas do sistema. Legal, Renato? Então vamos lá, que nós já falamos bastante de sistema e aí o pessoal fica... A gente não vai conseguir falar dos outros temas aí. Ô, Carlos, então a gente estava falando de redução de custos para a gente reduzir o nosso custo fixo, na nossa despesa fixa. Então vamos lá, na prática, me dá 3 ou 4 contas que você diz que hoje o revendedor pode chegar lá no posto e cortar aquilo ali, que ele consegue sobreviver sem aquilo. Vamos lá, né? Custo é igual unha. Toda hora cresce. Aí você vai ver também algumas teorias que o pessoal fala aí de grandes empresários, que custo é um mal necessário. Por que ele fala isso, um mal necessário? Porque se você não cuidar do custo, você se perde. E por sua vez, se você não tiver, não funciona. Tá? Então agora, eu acho, Renato, que o momento a gente poderia falar em algumas coisas. Eu acho que já é até sabido, mesmo que chova no molhado, mas é bom o revendedor ficar ciente. Primeiro, a questão da redução da folha nesse momento, porque nós estamos falando em tempo de crise, correto? Então aqui muda um pouco a nossa academia de exercícios, né? Então aqui agora, nesse momento, reorganização de funcionários, tá legal? Com a questão de jornadas, quem trabalha, quem não trabalha. Por exemplo, loja automaticamente vai reduzir porque está no sistema de delivery. Então, toda aquela parte de equipamento que às vezes você industrializa, não, mas você faz preparo, ar-condicionado que fica ligado direto para manter todas aquelas comidas, toda a parte também de geladeiras que ficam ligadas, você pode reduzir a compra, porque não vai ter tanta saída, aí tem que ter o controle também do período de validade, né? Não adianta você querer fazer uma compra enorme de estoque, que nem as pessoas físicas estão fazendo no supermercado, você vai ter problema de vencimento de produtos, tá? Então, compra o mínimo, utiliza o mínimo de geladeira, ou seja, você já resolveu na loja, você já reduziu na questão de quadro de funcionários, né? A formatação. Aí você também já negociou com o dono do imóvel ou com a companhia se o imóvel for próprio. Ou seja, você já conseguiu ir reduzindo. Além disso, quando você faz 12 por 36, você tem lá que nós falamos ontem sobre as despesas diretas, sobre as despesas indiretas. E, além disso, também são outras ações que você pode fazer nesse momento para poder reduzir ainda mais a despesa, que é consumo de água, que é consumo de energia elétrica com relação a compressores e assim por diante. Tá? Então, aqui são as dicas agora, emergenciais, tá bom? Eu falei também, quando a gente está num trabalho mais normal, se pode se dizer assim, que é você entrar em contato, por exemplo, você tem uma internet lá, que você tem 500 gigas, né? 500 megas de velocidade, mas hoje o seu posto trabalha com 300 e dá uma diferença de R$100, poxa, é R$100, então economiza. Se você tem reaproveitamento de água, reaproveite a água. E assim por diante. Então, são várias coisas, desde ar-condicionado até produtos de limpeza, de veículos, né? Até a questão de comprar menos. E uma coisa, Renato, importante lembrar, se você tem produto na pista que está parado, de perfumaria, que eu costumo dizer, sobre embelezamento de veículos, coloque ali promoções para você desovar. Faça capital. O momento é você fazer o capital para ter dinheiro no caixa e ficar equilibrado o seu fluxo de caixa. Carlos, aqui na minha empresa, a gente também é obstinado por cortar custo e eu acho que o que mais funciona são metas. Então, a gente já tem também a meta, o percentual de custo fixo e de custo variável e a gente sempre trabalha, começando o mês, olha, a gente precisa cortar 3% com relação ao mês passado. E, invariavelmente, a gente sempre consegue. É claro que chega uma hora que você está no osso, mas mesmo assim consegue. Né? Então, é importante ter esse engajamento também da equipe, porque a maioria dos custos que acontecem são pelo próprio consumo da equipe, que pode estar mais consciente nesse momento,
né? Que se ela for engajada e entender o momento que todos estão passando e tentar também encontrar uma contrapartida em função dessa meta. Então, eu acho que, para mim, o meu exemplo funciona muito percentual. Você apresenta lá um percentual e você lança um desafio. Olha, a gente precisa cortar 2 ou 3 ou 4%, e na prática funciona. Legal, Renato. Isso é como eu estava até te falando, não sei se eu criei esse termo, mas é em períodos normais. O que eu deixo também de orientação para o revendedor agora é não criar estresse para o frentista. Eu falei ontem de não criar metas, não lembro, mas é que é tanta live que eu venho fazendo que a gente acaba repetindo os assuntos ou deixando de falar, achando que falou. Então, assim, esse não é o momento de colocar metas de vendas, isso é um fato. E, por sua vez, também, não é para ficar fazendo meta de redução de despesas com o frentista, exigindo, fazendo pressão, porque ele está trabalhando no limite, na insegurança, tem um aspecto também emocional aí, tá legal? Então, agora é hora de investir em salário emocional, tá? Gratificar aquele frentista que está ali, né? Conceder algumas coisas para eles, que quem já viu alguns conteúdos falando sobre salário emocional. Tá? Então, é importante. Mas aí, Renato, o que você falou é um papel agora de quem? Do revendedor ou do gerente? Fazer toda essa reestruturação, ser o xerife aí das despesas e, de certa forma, vir da gerência para o frentista nesse caso. Tá legal? E ele tentar economizar. Por exemplo, você falou sobre criar metas de redução. Né? Eu até tinha aqui um termo que eu ia utilizar, acabou fugindo. Sobre uma situação que poderia também estar reduzindo despesas. Mas vamos lá, qualquer coisa eu volto aqui, a hora que vir na memória, eu falo novamente para você. Tem mais alguma coisa? Vamos ver o que tem aí. O pessoal aqui, o Edinaldo Barbosa, está dando uma contribuição, Carlos. Ações de redução de quebra, bonificando-os. Uma pergunta, né? Eu considero que a quebra, assim como a perda, assim como o furto e a questão da validade dos combustíveis, sempre pode ser diminuída e com ações de engajamento da equipe. Né? Existem alguns setores que são, por exemplo, quando você olha na troca de óleo, sempre tem produto vencido. Né? E produto vencido não pode ser vendido. Então, talvez aproveitar esse tempo de ociosidade para rever toda a linha de produto automotivo que está no estoque, pegar os produtos que estão para vencer e botar na pista. Enfim, eu acho que tem ações práticas que podem ser feitas, né, Carlos? Pode sim. É aquilo que eu falei, o momento é de você levantar capital. E esse trabalho, Renato, o revendedor hoje, que tem produtos de toda a sua categoria, como vencidos, inclusive loja, é porque está marcando toca, é porque está pisando na bola na gestão, no controle, porque o recomendado é o seguinte, esse controle ele tem que ser antecipado. Então, quando você faz um estoque, um inventário de estoques geral, você pode fazer cíclico, você pode fazer geral, total, não importa. Mas quando você faz, já é nesse momento também que você verifica os prazos de validade dos produtos. E aqueles produtos que estão prestes a vencer, se você sabe que você comprou um produto ali que faz 35 dias que está na sua gôndola, tá legal? E falta 20 dias para vender. O que você vai pensar? Poxa, está tendo baixa rotatividade, não tem liquidez, o que eu vou fazer? Aquilo ali é capital empregado. Às vezes eu estou precisando de dinheiro agora lá para poder pagar o combustível, está faltando lá R$1.000, R$2.000 para eu fechar uma carga, e você tem R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000 de estoque ali que vai perder pelo prazo de validade. Então tem capital empregado. Então é importante nesse momento, como eu falei, fazer caixa. Então, revendedor, se você está nessa situação de ter produtos que estão prestes a vencer, você vai lá, faz um levantamento agora, tá legal? E desova. Coloca a promoção. Se você, agora eu estou vendo que as lojas de conveniências estão tendo uma flexibilidade maior, um reconhecimento para poder funcionar, claro, só na questão de retiro e entrega. Divulga na internet um combo de os produtos que você quer fazer promoção, já deixa empacotado lá numa embalagem certa, higienizada, tudo que é necessário. Por sua vez, já desova, faz caixa. Tá? Falei ontem. Pega o telefone, tem título vencido, liga para o cliente, faz uma negociação, tá legal? Não entra agora no orgulho, levanta a caixa que vai te sustentar até esse momento. Então serve para estoque também. E aí questão de quebra, isso é um trabalho diário, não é agora que você vai resolver, no caso, Renato. Trabalho de quebra, você tem que estipular uma meta
de percentual de quebra da loja, né, margem da loja, de venda de combustível. Hoje, antigamente a gente tinha problemas maiores, né? Quando era no gatilho manual, o frentista ia lá abastecer, o cliente falava, coloca 50. Aí o frentista ia lá abastecer, olhando para o céu, olhando, conversando com outro cliente. Putz, passou, deu R$50,06. Imagine a quantidade de abastecimentos que tem lá, de repente, 1.000, 1.200, 1.500 abastecimentos. Se 10% desses abastecimentos ficasse ultrapassando centavos, você ia ter uma boa diferença. Hoje você tem o preset, você vai lá, coloca e não perde mais. Então, assim, existe sim, quanto mais automatizado o seu posto, menor o risco de quebra. Quanto mais controle de estoque você tiver, melhor será o quê? A sua necessidade, a sua disponibilidade de capital ali para poder ter um capital de giro ideal. Diga lá. Carlos, e aí falando em fazer caixa, né, na essência que você está falando é o seguinte, pelo meu entendimento, quem não tiver caixa, quem não tiver capacidade de fazer caixa, vão ser os primeiros que vão sentir isso, né? Então, nessa necessidade de fazer caixa, o nosso amigo aqui do Alto Posto Araújo e Góes, ele está fazendo uma pergunta para ti aí, sobre o recolhimento do FGTS que está sendo postergado. O que você pensa disso? Não somente como FGTS, mas acabei de falar também sobre aluguel, que está sendo postergado, as dívidas bancárias também vão ser postergadas, o que mais? Os impostos, até agora, se eu não me engano, só o Simples, tá? Que vai ser postergado o imposto. Então, se você tem uma loja de conveniência, empresa distinta do posto, no Simples, de certa forma, você vai ter esse pagamento só depois, se eu não me engano, em junho. Tá? Mas o seguinte, lembra daquele ditado que uma hora a conta chega? Então agora vai te salvar, vai dar aquele sentimento de alívio. Mas se você não colocar na conta, no seu orçamento aí, no seu fluxo de caixa, que daqui 60 dias você vai ter FGTS para recolher, Simples para recolher, aluguel a mais para pagar, o que mais? Que eu falei? Parcela, por exemplo, do seu plano de marketing que foi postergado, né? Foi, de certa forma, diluído nas próximas parcelas. Ou seja, a conta vai chegar e vai exigir caixa lá na frente. Então, aqui você tem 60 dias para fazer tudo certinho, porque não adianta você achar que está aí, está sobrando caixa porque reduzir todas as despesas. Não fizer o seu dever de casa, que é ter a disciplina financeira, não fazer a sua previsibilidade futura, e, por sua vez, você não saber ou não colocar na conta que daqui 3 meses você vai ter um desembolso alto. E a gente não sabe como que vai ser a retomada do crescimento novamente. Ô, Carlos, e com relação aí à precificação, as taxas do cartão, você está acompanhando isso aí? Você vê se existe um movimento para baixar essas taxas ou você acha que vai continuar como está? Não, isso sim. Acho que o momento agora ideal é você negociar a taxa. Por quê, revendedor? Se você está numa situação difícil, imagine também as operadoras de cartões. Legal? Não estou entrando em mérito de bancos, tá? Operações bancárias. Que o banco, como eu falei ontem, se deixar, ele vai vir com um monte de produto para bater a meta dele e gerar encargos e tumultuar aí sua gestão financeira. Tá? Mas especificamente sobre as operadoras, elas também estão perdendo taxa de administração. E a competitividade nos últimos tempos já está sendo grande. Então, nesse momento, eu vi até algumas operadoras gerando créditos, antecipando para o revendedor sem custo. Tá? Tamanha é também a preocupação deles de não gerarem movimentos. Então, assim, é hora de você negociar, tá legal? Não seja fidelizado com nenhum banco, com nenhuma operadora, porque eles não vão pagar sua conta depois. Faça sempre a análise do quanto que você está tendo de despesa com um, quanto você está tendo de despesa com o outro. É o seguinte, você tenha 10 maquininhas lá de cartão. Utilize sempre aquela que te oferecer melhor condição. Isso já seria sempre, tá bom? Mas nesse momento, principalmente. Ô, Carlos, mas essa conciliação de cartão, ela é algo bem trabalhoso e, na prática, você acha que isso é bem trabalhado nos postos? Essa conciliação é bem feita? Ou existe aí também uma margem para melhorar esse processo? Bom, claramente que você tem que ter, dependendo do porte do seu posto, você deve ter algum tipo de sistema que você faça conciliação. Você tem, eu lembro que eu fiz muito isso.
A época que eu realmente ticava lá, o que eu fazia? Eu emitia o extrato, pegava lá o finalizador, finalizava a operação da maquininha, gerava o relatório, pegava os comprovantes, imprimia a folhinha de caixa, cara, ficava ticando um a um. Já via no dia. Ó, aqui tá legal. Então, o primeiro passo. Então, tá certo que tudo que eu gerei tá lá. Agora, não para por aí o trabalho. Eu tenho que fazer o que? O pós, que é daqui 30 dias ou D mais X que você for receber, verificar no extrato se realmente entrou aquele valor de crédito do cartão. Essa é a conciliação. Então, são dois momentos, né? Primeiro é que você vende, segundo é que você, de certa forma, recebeu, realizou o valor. Porque eu sei que pode existir problemas, tanto na questão inicial como na parte final também. Não sei se ficou claro aí, tá? Revendedor, faça suas perguntas. Tá? Eu estou recebendo pergunta diariamente, assim, constante. Estou me dispondo a fazer isso. Passo praticamente o dia inteiro respondendo. Aqui é o momento, pergunte. Tá? Estou vendo que tem um pessoal que está meio tímido, Renato. Mas ou está muito claro demais, né? Ou a gente está sendo claro demais, ou, por sua vez, de repente a gente não está respondendo aquele ponto que você queira. Aproveite, cara. Esse é o seu momento de tirar dúvida. É algo meio novo ainda, a gente está todo mundo aprendendo, meio que forçado a fazer essas novas plataformas, Carlos, mas eu acho que essa curva de aprendizado aí vai se acelerar e daqui a pouco está todo mundo se soltando. O Posto Mais, ele perguntou, o Posto Real, ele perguntou se postos vão poder usar essa MP de travar 2 meses funcionário. Eu acho que isso já caiu. Já caiu, por isso eu tenho muito cuidado, muito zelo e muita responsabilidade para falar sobre isso, porque assim, eu sempre aconselho você conversar com o seu contador, cara. Esse momento, o seu contador, ele tem que estar preparado para tudo isso. E você deve usá-lo como nunca. Por quê? É ele que está tendo acesso à legislação. Você está num lugar, numa cidade que existe uma convenção coletiva. Tá? A MP ela diz que você pode fazer um contrato, um acordo individual entre o empregador e o empregado, atendendo algumas condições, mas lá não está previsto a questão de suspensão de contrato, tá bom? Não tem isso. Mas, assim, eu nessa parte não me atrevo, porque eu tenho responsabilidade. A minha recomendação é que você utilize a pessoa mais específica, que é o contador, tá legal? Porque ele vai te dar toda a orientação nesse momento. Eu já vi redução de 50% de carga horária e também de redução de jornada e redução de salário. Eu já vi também 25%, mas são acordos entre a classe do empregador, né, o sindicato, que ele pode fazer e você, de certa forma, homologar, acatar, ou o seu acordo individual, desde que também seja homologado e que seja transcrito, formalizado, tá bom? Carlos, a Lorena Brum está nos perguntando aqui, boa tarde. Ela abastece com a prefeitura com uma taxa de 2,5%, com taxas de 2,5%. A empresa não baixa. Só recebemos uma vez ao mês. Tem alguma dica sobre essa situação? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi, tá? Ela fornece combustível para a prefeitura. Ok? E o que é esses 2,5%? A prefeitura paga mais? Não seria isso, né? Lorena pode ajudar aí, mas eu imagino que seja uma good card, alguma coisa assim. Não vai ser good card, tá bom? 2,5%, nós estamos falando de cartão frota. Cartão frota hoje, o custo efetivo dele, contando inclusive com antecipação, se você pegar o ciclo total, ele chega a 7%, tá bom? Eu acredito que um cartão frota está chegando entre 3,7% a 4,5% agora. Então, não sei, vamos deixar ela refazer a pergunta, tá? Deixa eu só falar aqui, ó, Posto Real, caiu, agora são 2 meses. Legal, caiu os 4, são 2. Vou ser muito honesto com você. A gente tá vendo papelada o dia inteiro, tá bom? Então, assim, você bem honesto, bem transparente com você. Eu não tenho essa certeza sobre os 2 meses se você pode suspender contrato. Por isso que eu tô te falando. Verifique com o seu contador, se ele falar que tá ok, é a pessoa mais indicada agora a te dar esse approve aí, para te dar essa chancela, tá bom? Eu vou me resguardar aqui de não te falar algo que eu não tenho certeza. Aí. A Lorena está dizendo que é link card. Então deve ser algum cartão ali regional, né?
mas enfim, é uma taxa bem considerável, né? Legal, por uma taxa boa. Então, a prefeitura abastece com esse cartão, ok? Só que você recebe uma vez por mês, que é isso que acontece com prefeituras, tá? Geralmente você tem a licitação e tem a data. Bom, é o seguinte, você já tem, de certa forma, um compromisso de fornecer, tá bom? Você tem responsabilidade. Nesse momento, quem tem contrato de compromisso com prefeitura, com SAI, que é o Departamento de Água, né? São Paulo Sabesp, quem tem, por exemplo, com Câmara Municipal, Guarda Municipal, Polícia Militar, de certa forma, são precisamente, né, áreas, são pessoas, né, que estão trabalhando ali de serviços essenciais. Então, nesse momento, você não vai poder cessar o consumo com eles. Tá bom? Então tem que tomar cuidado, porque você tem que cumprir um contrato. Você, de certa forma, fez lá o pregão, entrou lá na licitação, então você tem que atendê-los de alguma forma. Se você não tiver combustível no seu posto, você tem que dar o dinheiro para ele ou ligar para outro posto para que possa colocar combustível. Então, muito cuidado nessa época. Tem que continuar fornecendo, tá bom? Agora, qual que é o cuidado? Eu acho que eu estou entendendo, Renato, a preocupação da Lorena, né? A preocupação dela é que vai capital nisso. Vai capital. E aí, por sua vez, ela vai receber daqui um período. Tá? Se a prefeitura paga, no caso é cartão, ela transferiu o risco, né? Então ela tem, de certa forma, segurado um risco. O problema é quando você recebe direto da prefeitura, que do jeito que está a prefeitura, sem arrecadação, sem qualquer outro tipo de problema, pode, de certa forma, criar, de certa forma, uma situação que ela, de calamidade, algo desse tipo, e você não vai receber. Tá bom? Então o seu mês vai durar 80 dias, 100 dias. Então, esse é um risco que você está correndo agora. Agora, como você está falando que é cartão, e se for realmente prefeitura, talvez pode ser Câmara, pode ser talvez Guarda Municipal, enfim, não é o mérito, né? O importante é que você tenha essa operação, é que você, de certa forma, se prepare financeiramente e atenda. E aí, o que você faz? Volta lá na live no começo e se atente à compra, para comprar bem agora, ficar em cima da sua margem, precificação, controle dos números. Basicamente, esse é o seu remédio agora. Se tu quiser ler ali os comentários dela, talvez tenha mais informação ali. Deixa eu ver aqui, tá? Só um minutinho, pessoal. Lorena, Linkcard cobram 2,5 sobre o valor da venda. Não tem como negociar porque eles têm um contrato de compra. Ah, tá. No caso, a operadora tem um contrato com a prefeitura. Eles assumem o risco da prefeitura. E é eles que pagam o posto. Então não tem como negociar mesmo. Ok, até aí está tudo bem. Abastece mês e recebe no final do mês subsequente. Então, confirma para mim, Lorena. Confirma aí para mim. Mas se ele abastece no mês e recebe no final do mês subsequente, são 60 dias? Por exemplo, se chegar dia 1º de abril, a prefeitura abastecer nesse cartão, você vai fechar dia 30. Então você só vai receber no dia 31 de maio, 30 de maio? Confirma aí, tá legal? Porque aí o seu ciclo está extenso. Você está financiando 60 dias, praticamente, ou no mínimo, aí o médio, 45 dias é o seu financiamento. Tá bom? Deixa eu só responder aqui, Renato, aproveitar o Fábio, né? Até que você falou sobre os cartões, gostaria de saber se há bastante falha nos repasses das bandeiras de cartões. Olha só, as bandeiras convencionais não, tá bom? Mas não vou esconder nada de você. Cartões frotas, não vou falar nome, mas algumas operadoras de cartões frotas não são as mais conhecidas, tá? As maiores aí não dão problema. Mas algumas intermediárias estavam falhando em dias. O que era para ser 35 dias estava sendo 47, 48, 50. Mas isso é por problema da operadora. Ele é caso específico, caso pontual. Mas em via de regra, não é para falhar. Bom, Renato, a Lorena, se ela estiver ainda online, aí ela vai responder e eu volto e respondo para ela mais claramente, para ela não ir embora com dúvida. Manda lá, Renato. Qual é o próximo tópico? Bom, além dessas despesas que a gente está falando, vale a pena, se o posto realmente ele tiver
numa situação que ele está com o fluxo de caixa zerado. Vale a pena ele contratar um empréstimo, ele buscar um recurso, ou às vezes puxar do capital próprio, patrimônio próprio, do próprio revendedor? O que você indica nesse momento em questão de fomento, em questão de buscar recursos? Qual que deve ser os pontos de atenção? Nesse momento, o primeiro caso é aquilo que nós falamos ontem, tá? É aproveitar os recursos da sua operação. Clientes que estão atrasados, estoque que está parado, tá bom? Economizar, comprar bem, vender bem, com margem boa. Eu acho que esse é o papel. Mas vamos falar o seguinte, que mesmo assim, que vai ser comum com muitos postos, você tem necessidade de capital de giro, tá bom? Você tendo a necessidade de capital de giro, que é fácil você apurar também, tá? Só vou dar uma dica aqui, Renato, acho que dá tempo, né? Que eu acho que é importante, ó, rapidinho. Quando que você tem a necessidade de capital de giro? Você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai pegar lá todas as suas contas a pagar, fornecedores, salários, impostos e tudo mais, tá legal? E vai colocar como se fosse no lado direito. A gente está falando de contabilidade, mas vou facilitar para você. As suas obrigações e compromissos, tá? Que são, assim, de giros normais, com liquidação imediata, tá bom? Exigência. E por sua vez você vai pegar lá também a parte dos seus direitos a receber, que você tem em banco, que você tem em estoque, e vai fazer o seguinte, olha, se eu tiver os meus compromissos forem maiores do que o que eu tenho em banco, o que eu tenho a receber e o que eu tenho em estoque, vai existir uma necessidade de capital de giro, isso é fato. Tá? Então, se você não renegociar algum desses seus compromissos, postergar, algo desse tipo, você vai ter que recorrer a terceiros. Legal? Então, aí você tem uma necessidade de capital de giro. E nesse caso, quando você tem essa necessidade de capital de giro, o que você vai fazer? Você tem, até lá no curso eu falo, né? Você tem várias opções. Você tem a opção de usar um capital próprio seu, que você gerou, que é a reserva financeira, que é o ideal nesse momento. Por isso que existe gestão financeira, que é a reserva financeira, a reserva de emergência, reserva colchão, não importa. Mas se você, nos períodos anteriores, destinou uma parte de lucro para essa reserva, não entendeu que lucro era salário, e foi conservador, fez a gestão, você foi prudente, você vai ter uma reserva financeira lá. É nesse momento que ela vai usar. Por isso que se chama reserva de emergência. Legal. Carlos, não tenho porque fui displicente ou a situação não me deixou constituir. Tudo bem, paciência. Você vai recorrer a um bem que você tenha, a um capital, uma poupança que você tenha. Vai tentar, talvez, recorrer a um parente. Né? Não tem jeito. E vai fazer um empréstimo, mas para pagar lá no longo prazo. O máximo de prazo possível. Não conseguiu pelos meios normais? Por que eu falo isso, Renato? Porque a terceira opção que eu vou falar, que é banco, nem todo mundo tem o nome certinho para poder contratar. Vai ter restrições no seu CNPJ, na verdade, e não vai conseguir contratar empréstimo. E o empréstimo agora está mais criterioso. Bom? Então são 3 opções. É você, de certa forma, realizar o que você tem internamente, de direitos a receber. É você pegar recurso próprio ou de algum parente emprestado, ou recorrer a bancos. Tá? No caso de recorrer a bancos, prefira talvez verificar a antecipação do seu cartão. Tá bom? Agora, não tendo jeito, não tendo saldo, porque, Renato, tem revendedores que, infelizmente, está todo dia antecipando. Está no D+2. Né? Tem algumas operadoras que já pagam com D+2. Poxa, então, de certa forma, o cara está sufocado. Tá? Então, são essas opções. Mas o que é importante? É você contratar pela menor taxa possível agora, o menor custo financeiro possível e para se pagar ao máximo no longo prazo possível. 24, 36, 40, não importa. Tá legal? Por quê? Para você não assumir uma parcela que vai comprometer depois o seu lucro. É bacana, o pessoal aí dá para ver muito que essa questão de cartão ela é bem polêmica, né? A gente pode até, eu me proponho aí com a nossa audiência fazer uma live só sobre isso. A gente tem um parceiro, um amigo em comum aí, Carlos, que é o Fernando, da Litoral Postos, que acho que ele pode nos ajudar nesse sentido. Ele é especialista nisso e trazer mais luz a essa situação aí, porque realmente impacta no negócio do revendedor. Existem algumas empresas que abusam. Você tem quase um sócio oculto aí no negócio, que além da taxa você recebe 60 dias. Então, eu acho que é um ponto bem delicado. Né? Só voltando aqui, é delicado, tem que se fazer. Se você tem esses parceiros e o revendedor tem acesso, pode apresentar que talvez é uma solução. Tá? Eu acho que é interessante. É o que eu digo sempre. Todo argumento que você tem
que é íntegro, você tem que utilizar, tá bom? São benefícios. Às vezes, no nosso negócio, eu usava até um termo um pouco ridículo, né? Que a gente vive de centavos, às vezes parece que é mendigo, né? Que você tem que ficar mendigando centavos. Mas é realidade, tá bom? Se eu puder ganhar 1 centavo na venda, tá ótimo. Se eu puder evitar a perda de 1 centavo, melhor ainda. Então é isso que você tem que pôr na cabeça. Você vive de centavos. Respondendo aqui a Lorena, Renato, que eu vi aqui, acabei de ver, é aquilo que eu falei mesmo, tá? E ainda ela me falou um fator mais crítico, porque ela falou aqui, ó, por exemplo, de 1/4 a 30/4, vai pagar no último dia do mês seguinte, 30/5, mas que pode postergar ainda até 5/6. Pode chegar, vamos falar assim, a prefeitura chegou e falou assim, ó, vou abastecer todos os meus veículos, vou levar combustível, vou fazer isso e aquilo, do dia 1 até o dia 5. Imagina, você vai ter que ter produto lá. Aí pensa comigo, você vai ficar do dia 1 até o dia 5/6. 1/4 até 5/6. São praticamente 65 dias. Isso dá um prazo médio, porque é claro que vai diluindo no mês, mas acumula... É 60 dias o seu prazo médio com a prefeitura. É 60 dias o seu ciclo é muito alto para financiar a prefeitura. Tá bom? Toma cuidado, pessoal, quando vocês acham que é vantagem atender a prefeitura. Tá legal? Eu vejo muita gente aí brigando para poder... vou pegar volume, vou pegar volume, vou pegar volume. E aí entra numa dor de cabeça danada. Porque aí ele não precificou, ele deu o menor preço possível, depois ele não vai conseguir reajustar com os preços das notas fiscais nos meses seguintes, né? Ainda corre um problema grave com o Ministério Público em ficar fazendo reajuste e denunciarem e acharem que foi de má fé. Cuidado, tá bom? Cuidado na hora de você entrar. Entre para abastecer em licitações se você estiver totalmente preparado financeiramente, tá bom? Senão é um tiro no pé. Vai lá, Renato. Carlos, a gente já está quase 1 hora aí no nosso webinário, a gente sabe que a gente até vai tentar manter a pauta. Então, pessoal aí, a gente já pode começar a se encaminhar para o encerramento. Se alguém tem mais alguma dúvida, o Carlos também vai deixar as considerações deles, vai falar bastante. Renato. E fica aqui o convite, se vocês querem que o Carlos volte aí, para nós vai ser um prazer a gente ter essa parceria. É só vocês deixarem nos comentários aí que a gente agenda uma nova. Carlos, está contigo. Legal. Pergunta para o pessoal aí se eles estão gostando, se foi útil, se atendeu a expectativa deles, se não tem mais algum tipo de dúvida. E outra coisa, não tenha constrangimento de perguntar aqui não, tá bom? Não vai embora sem dúvida. Pergunte aqui porque a sua dúvida talvez pode ser a dúvida de um outro revendedor que na verdade ele nem imaginou que aquilo era uma dúvida e vai se tornar. É confuso, né? Mas é isso. Muitos revendedores, quando você tem um tipo de dúvida, ele nem imagina que ele cria aquela dúvida na hora que você pergunta. Ele fala, poxa, não é que aqui comigo acontece também? Então, por isso que é bom a gente fazer essas reuniões em grupo. Eu gosto muito de reuniões, de mentoria, onde eu tenho lá os meus grupos de mentoria, porque lá saem sacadas muito boas e a gente aprendeu, né? Eu acabei aprendendo que é o seguinte, que uma dúvida do revendedor muitas vezes vai antecipar uma dúvida de um outro colega. Então, pode perguntar e respondam aí se vocês estão gostando. Legal, ó. Posto real aqui, ó. Lê aí, Renatão. A turma tá feliz aqui, Carlos. Tô ficando lisonjeado aqui, ó. Carlos, volta, muito bom. Passou tão rápido. Show de bola, Carlos e Renato. Gostaria que fosse um novo webinário para falarmos de cartão. Então, a gente pode fazer tripartite aí, Carlos. Eu e o Fernando, eu convido ele. Acho que o pessoal está gostando da tua participação, aí fica o convite já. Superaram minha expectativa, teríamos assunto para muito mais, muito bom, parabéns. Então, eu queria já antecipar, né, que a gente vai ter outros, a gente está focando mais no nosso canal do YouTube, então quem não conhece o canal do YouTube da Brasil Postos, entra lá. O Carlos tem um canal muito ativo também lá no canal do seu posto de gasolina e acho que fica aqui o início, né, Carlos? O início de uma parceria, o início do compromisso nosso de ajudar essa turma aí, levar conhecimento para fazer com que a gente consiga ter um novo fôlego, um novo recomeço. Acho que é importante a gente pensar dessa forma. E legal, Renato, só fazendo então o encerramento, primeiramente queria agradecer
você, revendedor que está aí, agradecer ao Renato aí pelo convite, também as colocações. Esse realmente é o nosso propósito, né? Eu costumo dizer em todas as lives, você que não me conhece, está chegando agora, toda terça-feira pela manhã, às 9h05, eu faço uma live que eu gosto de chamar que é uma live para a comunidade de revendedores com lucro forte. Eu entro com um assunto que realmente eu entrego, o mesmo assunto que geralmente eu dou em curso, em palestra, em evento, que eu entrego gratuitamente, tá bom? Então, vai lá, conheça o canal que é o seu posto de gasolina. Além disso, estou ativamente esses dias respondendo dúvidas, trazendo conteúdos lá no Instagram, que se você não me segue lá no Instagram, é seu posto de gasolina, tá legal? Bem fácil. Todas as redes sociais que nós temos e o blog é seu posto de gasolina. Então fica fácil de você entrar lá. E esse é o propósito, Renato. Eu sempre costumo dizer nessas lives o seguinte: se eu não importa a quantidade de pessoas que estão aqui conosco ou que vão assistir depois, porque o meu objetivo é, se um revendedor sair dessa nossa live, tá, com um insight, com um ajuste, com 2 milímetros de melhora na sua operação, eu já estou satisfeito, tá bom? Porque é esse o propósito. É muito chato quando a gente chega para apresentar um conteúdo e muitas vezes a pessoa não dá atenção e a gente fica triste, porque às vezes ela está perdendo lá de 3 a 10 mil reais por mês na operação e com um bate-papo desse aqui, ela pode resolver esse problema. A gente não faz mágica porque a gente não é super-herói. Tem revendedor que chega a apresentar algumas coisas para mim que eu falo, cara, eu não sou super-herói nem mágico, mas eu vou tentar te ajudar na medida que eu consiga. Então é muito importante essas lives. Renato, legal, podemos sim fazer várias vezes. Semana que vem, acredito que enquanto nós estivermos em quarentena, eu vou estar disponível aí, direto nas redes sociais. Renato, pode marcar especificamente, se você quiser falar um dia, como eu vi sua preocupação sobre sistema, a gente pode chamar alguém de sistema para falar. Se você quiser falar com o pessoal que conciliou o cartão, também falar um pouco mais sobre cartão, sobre conciliação, sobre perdas de cartões, ótimo, podemos falar também. Costumo dizer o seguinte, cara, eu tenho muitas coisas, a parte operacional do posto, muitas vezes não é a minha área. Eu posso te responder, mas não sou aquele cara que vou garantir, né? Vou te dar aquela excelência. Mas tudo que é performance, gestão no geral, mais precisamente voltado à alta performance, que é gerar resultado, eu estou aqui disponível para poder tirar as suas dúvidas e estar aqui trabalhando com conteúdo. Valeu? Galera, muito obrigado. Diga, Renato, desculpa. O pessoal está pedindo contato, então, lá no portal, seu posto de gasolina. No portal Brasil Postos, nós temos uma coluna Gestão Financeira, que ela é escrita muita grande parte, tem a contribuição do Carlos lá, e lá também tem os contatos dele. Ele falou das redes sociais dele. A gente tem as nossas também, o portal Brasil Postos, ele tem um blog, né, que é o brasilpostos.com.br. Nós temos o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, e agora a gente está reforçando o nosso canal no YouTube. Então, agradeço demais. Fica aqui o nosso compromisso, né, de fazer a diferença, e é importante deixar essa mensagem, né, pessoal? Não vamos perder o equilíbrio, vamos ficar calmos, né? Daqui a pouco não vale a pena ficar tão impressionável pelo que a gente tem assistido na mídia, que a gente tem visto. Por exemplo, a gente vê dados de bolsa de valores. Muitas vezes a bolsa de valor não impacta nada o nosso negócio. Tem fatores muito mais próximos que são mais relevantes. Então, eu acho que é o momento de focar, né? Olhar para dentro do negócio, repensar a atividade. Então, hoje de manhã, eu tomei como missão construir novas parcerias e já fechei 2 novas parcerias hoje de manhã. Então, eu acho que cabe aí a gente aproveitar essa oportunidade para realmente olhar com lupa o negócio, para parar de ficar naquela briga sempre por preço com o concorrente e começar a olhar o negócio, rentabilizar o negócio, encontrar oportunidades. Eu sempre falo, Carlos, e a nossa audiência, o posto de combustível ele está localizado nas melhores esquinas dos melhores bairros da cidade. Ele está localizado nos melhores pontos de rodovia. Vocês têm um grande ativo na mão, que é o quê? Localização e fluxo, né? Então,
desse ponto de vista, a gente tem que olhar todas essas oportunidades que estão à disposição, né? Quando a gente olha, por exemplo, o mercado de loja de conveniência, no Brasil a gente só tem 20% dos postos com loja de conveniência. Nos Estados Unidos nós temos 95% dos postos com loja de conveniência. Na Argentina é 80%, no Chile é 75% e nós estamos com 20%. Pô, se às vezes você tem um negócio com um fluxo gigantesco de pessoas passando na frente, por que não olhar essa oportunidade com novos olhos, com novos olhares, locar espaço, trazer parceiros para dentro do estabelecimento, enfim, é esse novo cenário que eu acho que essa crise talvez vai nos mostrar, Carlos, que não fica só tão focado na venda do commodity, tão amarrado no que a distribuidora quer que você faça, para que você consiga, de alguma maneira, encontrar novos caminhos. Então, esse foi o nosso propósito, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente não quer também ficar um negócio muito longo. Esse conteúdo vai estar disponível tanto no meu site, tanto no canal do YouTube da Brasil Postos, quanto do Carlos também. Eu imagino que ele vai disponibilizar lá, já que é esse mesmo que vocês já estão. Então, fica aqui o convite. Acompanhem. Conheçam também, porque a gente também precisa vender, né, Carlos? A gente está ajudando, mas a gente também tem produtos para vender. O Carlos depois pode falar, fazer a oferta dele. A Brasil Postos, nós temos várias coisas, nós temos uma loja online que entregamos todos os produtos, bico, mangueira, uniforme, EPIs. Nós temos toda a nossa área de cursos, a gente tem curso de frentista, de gerentes, curso de segurança obrigatória, curso de treinamento de loja de conveniência. Nós temos o nosso blog, onde você pode se informar. Nós temos um canal em que a gente gera a cotação para quem quer comprar bomba, tanque, tudo a preço de combustíveis. Então, fica o convite de você se relacionar mais conosco, se você está gostando do nosso trabalho, e conhecer mais qual que é a nossa proposta de valor, tanto para o posto quanto para a loja de conveniência. E aí o Carlos, ele tem uma mentoria, né? Ele tem vários cursos de gestão financeira. Carlos, também pode fazer o teu pitch de vendas aí, acho que o pessoal está esperando. Não, legal, eu acho que se as pessoas acessarem o meu Instagram, até os meus vídeos, sempre tem um conteúdo daquele assunto que eu estou falando, tem algumas soluções que você pode estender, né, e se aprofundar um pouco mais. Além disso, tem sim, Renato, e vou aproveitar, na próxima semana, estou pensando porque virou totalmente, não virou só para vocês de postos, né? O meu propósito é ajudar revendedores, mas eu preciso ter a fomentação para continuar. Então, eu tenho que também estar arrumando algumas alternativas. Na próxima semana, talvez, eu vá abrir algumas agendas para ter um plano de recuperação para revendedores, um plano individual, tá legal? Mas ainda não tenho nada formatado. O que eu peço para você é ficar me seguindo lá agora, nesse momento, no Instagram, que, de repente, vá sair alguma novidade, alguma solução que pode, de repente, cabe aí no seu bolso e vai te ajudar muito a enfrentar essa jornada, tá legal? Mas não tenho nada definido ainda. Continuem lá me seguindo, que eu acho que talvez surja alguma coisa interessante. Acho que é isso, Renato. Pessoal, obrigado. Mensagem, acho que cumprimos a nossa missão. Tenho o meu compromisso aí de continuar fazendo a Brasil Postos, vai fazer novos convidados, mas eu acho que a gente já encontrou um parceiro também que vai nos ajudar mais, que é o Carlos, e continue acompanhando, continue acreditando, como eu falei, não desanimem, olhem para frente. A gente não é a primeira nem a última crise, a gente vai sair disso aí e vai sair mais fortalecido, porque a gente aprende na dor, né? Infelizmente é assim que é a vida, né? Então a gente vai tentar fazer também dessa crise um aprendizado. Obrigado, pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom, seriedade e serenidade no momento. Até mais. Tchau, tchau.